Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 28 de setembro, segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje o evangelho que nos é proposto para a reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 46 ao 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhe: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra nós está a nosso favor. Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje nos leva à reflexão sobre a questão da humildade. Algo que muitas vezes é difícil para nós, seres humanos. Lembremos que estamos falando dos discípulos de Jesus, aqueles que caminharam com Ele, aqueles que viram nele um grande exemplo a ser seguido. E que muitos, apesar de todas as graças, todos os sinais, todos os milagres que Jesus fez na presença desses homens e mulheres, e o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, estes homens muitas vezes não viram em Jesus esse exemplo. Por quê? Porque estavam presos à sua condição humana. Jesus, para combater essa maneira de pensar humana, ou seja, as pessoas tendem uma tendência à soberba, a acharem que são melhores do que as outras, querem poder, querem dominar, querem controlar, mas não querem servir. Jesus usou o exemplo de uma criança. Uma criança sempre faz, ou melhor, geralmente faz aquilo que o adulto lhe pede. Ela não cria resistência. Então, o cristão diante de Deus não pode criar resistência diante daquilo que Deus lhe pede, daquilo que Deus lhe oferece. Segundo aspecto, uma criança ela age com simplicidade. O ser humano tem que agir na simplicidade da criança. Terceiro aspecto, Jesus fala que para entrar no reino dos céus nós temos que entrar pela porta estreita. Agir como criança, ou seja, ser humilde, ser simples, estar sempre atento àquilo que Deus fala, garante a entrada no reino dos céus. Por quê? Porque ela consegue passar pela porta estreita. Então, todos nós temos que nos tornar crianças para entrarmos no reino dos céus. Outra coisa que podemos destacar no texto de hoje é: alguém expulsava demônios em nome de Jesus e não fazia parte do grupo dos discípulos. Os discípulos proíbem tal pessoa, mas Jesus diz: não proibais, pois quem não está contra nós está a nosso favor. Então é entender que Deus age através das pessoas, não através de um determinado grupo. Deus age através de todos aqueles que estão com o seu coração abertos a Ele. Deus pode iluminar, inclusive, alguém que não crê nele. Lembremos que, segundo a Dei Verbum, a semente do Verbo está em todos os corações humanos. Está também em todas as religiões. Portanto, Deus está dentro de nós, inclusive daqueles que não creem nele. Portanto, ele pode sim agir através dessas pessoas, mesmo que elas não creiam nele. Como explicar que muitas das pessoas que não acreditam em Deus são capazes de ter gestos de bondade, de caridade, de amor ao próximo? É a semente de Deus que está no coração delas, mesmo que elas não creiam nele. Portanto, é tomar cuidado, porque muitas vezes determinadas pessoas elas acham que Deus só age através delas, ou só age através da Igreja Católica. Não, Deus age através do coração daqueles que creem,
daqueles que pertencem à comunidade Igreja Católica e aqueles que também não pertencem. Seria muita arrogância nossa achar que Deus só age através da nossa comunidade, da nossa igreja. Não, Deus age através de todo o coração que tem boa vontade. A igreja é instrumento de salvação, como nos diz o Concílio Vaticano II, sem dúvida nenhuma. Ela é instrumento de salvação. Dentro dela e através dela, Deus se faz presente através dos sacramentos. Ou seja, na Eucaristia, ele se faz presença viva e real no meio de nós. Através dos outros sacramentos, que são os sinais visíveis da presença de Deus e da ação de Deus no meio da comunidade, ele se faz presente. Mas a igreja não é a única forma de salvação. O Evangelho é quem salva. Aquele que segue o Evangelho é aquele que ouve a voz de Deus. Portanto, Deus pode agir e age através de nós, mas através também de outras pessoas, que muitas vezes acabam não fazendo comunhão conosco. Mas essas pessoas que seguem esse Cristo, Senhor e Salvador, sem dúvida nenhuma também se tornam instrumento de salvação na vida daqueles que ainda não ouviram falar do Filho de Deus que se fez homem, morreu na cruz e nos salvou. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.